Olá, paz e bem. Hoje é 30 de abril de 2026 e vamos meditar juntos o Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Peçamos ao Espírito Santo que ilumine este momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste trecho, Jesus está ainda no cenáculo, logo depois de lavar os pés dos discípulos na última ceia. Ele tinha acabado de fazer um gesto de enorme humildade. O mestre ajoelha aos pés dos discípulos como um servo. Ele está falando diretamente aos seus apóstolos, preparando o coração deles para a missão. Jesus quer que eles entendam que o estilo de vida do discípulo é o serviço humilde e que aquilo que está para acontecer, inclusive a traição, não foge do plano de Deus. A mensagem principal deste evangelho é que a verdadeira grandeza para quem segue Jesus está em servir como ele serviu, e que acolher aqueles que ele envia é acolher o próprio Cristo e o Pai. O servo não está acima do seu senhor. Jesus diz: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Isso nos lembra que, se ele, sendo Senhor, se abaixou para servir, nós não temos direito de achar que servir é humilhante ou abaixo da nossa dignidade. Quantas vezes queremos ser reconhecidos, aplaudidos, ter posição, mas fugimos das pequenas tarefas escondidas em casa, no trabalho ou na comunidade? Jesus está corrigindo o nosso conceito de grandeza. Felicidade ligada à prática, não só ao conhecimento. Jesus afirma: se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Não basta entender que servir é importante. A verdadeira felicidade vem quando transformamos esse ensinamento em atitude concreta. Muitos de nós já ouvimos esse evangelho várias vezes, mas a pergunta é: eu realmente vivo como servo ou espero sempre ser servido? Traição e envio, acolher quem ele envia. Jesus menciona a traição. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar, mostrando que ele conhece os corações e nada o surpreende. Mesmo assim, ele continua amando e seguindo o plano do Pai. E termina dizendo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele se identifica com os enviados. Quando acolhemos um missionário, um sacerdote, um irmão que vem em nome de Jesus, é o próprio Cristo que estamos acolhendo, e por ele acolhemos o Pai. A palavra de Deus não é só para ser ouvida, mas vivida.
Hoje, eu te convido a dar um passo concreto. Escolha deliberadamente um gesto simples de serviço que talvez você não faria. Ajude alguém em casa sem ser pedido. Assumir uma tarefa ingrata na paróquia, ouvir com paciência quem você normalmente evita. Antes de fazer esse gesto, diga em silêncio: Jesus, quero servir como tu serviste, não para ser visto, mas por amor a ti. Se o seu coração traz mágoa com alguém da igreja, lembre-se, Jesus conhece as infidelidades, mas nos convida a olhar para Ele e a permanecer fiéis, servindo mesmo assim. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra de hoje e pelo teu exemplo de humildade. Ajuda-nos a viver como servos, sem buscar reconhecimento, mas querendo apenas amar como tu amas. Cura o nosso orgulho, a nossa vontade de mandar em tudo e a nossa preguiça de servir. Dá-nos a graça de acolher com carinho aqueles que tu envias, na família, na comunidade, na igreja. Que o Espírito Santo nos dê força para viver este Evangelho na nossa casa, no trabalho e em tudo o que fizermos hoje. Maria, Mãe da Palavra encarnada, intercede por nós e ensina-nos a dizer sempre: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor. Amém.